o pastor Alexandre com nossa resposta para Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. A glória do Senhor é ministrada sobre a sua igreja. E a presença do Espírito Santo transforma, cura, batiza, restaura, renova, capacita, fortalece, mas especialmente nos leva a avançar. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo tem um projeto na sua vida. O Espírito Santo tem um propósito na sua vida. E esse propósito começa no momento em que você se posiciona. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. João capítulo 4. A partir do versículo 35. Eu estou na versão King James atualizada. João 4, a partir do versículo 35. Já encontraram? Amém. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão prontos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Quero pontuar aqui com você, vou te convidar a repetir comigo. Vai lá para o versículo 35, segunda parte do versículo. Fale comigo. Erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Agora vem comigo para o versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo. E vós usufruístes do labor deles. Pode tomar o seu assento. Sabe, queridos, eu creio e tenho declarado isso com fé, que este é um tempo profético sobre a igreja Casa do Pai. Que tempo, pastor Alexandre? Tempo de erguer os olhos e olhar os campos. Tempo de ver que os campos já estão brancos para a colheita. Tempo de ser enviado para colher onde não plantamos. Tempo de colher onde outros antes de nós realizaram o cultivo, mas que nós usufruiremos do labor e do trabalho deles. Que aqui se tem aqui como palavra profética para nós: é tempo de colhermos almas. É tempo de salvação para esta terra. É tempo de ganharmos este bairro. É tempo de lançarmos as redes e recolhermos essas redes cheias com o resultado daquilo que outros antes de nós plantaram. Quantos creem que Deus já preparou uma grande colheita?
você é capaz nessa noite de erguer os olhos espirituais e ver os campos brancos para a colheita? Aí você vai perguntar assim, pergunta para mim, onde estão esses campos? 2 ruas para lá, 2 ruas para cá, 2 ruas para lá, 2 ruas para cá. Olha os campos. Eles já estão brancos para a colheita. Aí você vai perguntar, pergunta para mim, o que é que eu tenho que fazer? Colher. Você está disposto a participar dessa colheita? Você está disposto a participar dessa colheita? Sabe, queridos, nós estamos, enquanto igreja, neste mês de agosto, no mês em que o tema do Caoa, o tema das pregações, o tema que tem sido abordado com veemência é oração e intercessão. Você tem intercedido por este campo de colheita? Nós passamos 7 dias diariamente aqui na igreja proclamando, orando, intercedendo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho acerca do poder da intercessão. Poder da intercessão. Você sabia que a intercessão tem a condição de mudar a história? Você sabia que a intercessão tem a condição de mudar o cenário e de fazer Deus mudar aquilo que Ele iria fazer? Pois é, a intercessão muda uma situação. E nós vamos ver isto na palavra de Deus. Eu vou conversar com vocês hoje de forma bem objetiva acerca da intercessão feita por 2 homens, Moisés e Jó. Tanto um quanto o outro intercederam, e por causa da intercessão deles, Deus mudou aquilo que ia fazer. Deus deixou de se levantar para destruir por causa da intercessão desses homens. Deus deixou de trazer castigo por causa da intercessão destes homens. Portanto, graças à sua intercessão durante esta semana que passou, Deus deixará de pesar a mão sobre as famílias neste bairro. Deus mudou? Dos tempos de Moisés e dos tempos de Jó para cá, Deus mudou? Não. Daquele tempo para hoje, Deus deixou de ser a mesma pessoa que Ele é? Não. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Ele é aquele que foi no passado, que é no presente e que há de vir no futuro. Deus não mudou. E se naquele tempo a oração intercessória do servo de Deus mudou a história, também muda hoje. Amém. Não é à toa que em 2 Crônicas 7,14 a Bíblia diz: se o meu povo... Você talvez nunca tenha parado para pensar que esse texto tão conhecido no nosso meio fala de intercessão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, orar e me buscar, e se converter, então eu ouvirei a sua prece e sararei a sua terra. Quem é que sara a terra? É baseado na oração de quem? Da igreja. Glória a Deus. Então eu vou ficar aqui com uma observação para você pensar depois. Sabia que o nosso país está como está porque a igreja não está orando? É muito fácil a gente colocar a culpa em A, B ou C, no partido X, Y ou Z, no político, alfa, beta ou gama. A
responsabilidade não é deles. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é da igreja. Grava isso na tábua do seu coração. Quem sara a terra é o Senhor. E o que faz Deus sarar a terra é a oração de um intercessor. Se hoje vivemos como estamos, significa que a igreja tem orado pouco. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é que tem que se posicionar? A igreja. Você é a igreja, sim ou não? Quem tem que se posicionar? É a igreja? Comece a entregar nas mãos de Deus e você verá mudança. Sabe, queridos, os grandes avivamentos da história começaram quando alguém orou. Você vai encontrar isso já na Bíblia. Neemias, Esdras foram homens que se posicionaram e Deus mudou a história. Você sabia disso? Poderíamos falar muito sobre homens e mulheres que se posicionaram e que fizeram com que Deus mudasse situações. Mas eu quero começar hoje pontuando com vocês acerca de Moisés e de Jó. E primeiramente, quero desafiar você. Nós vamos iniciar nessa semana o segundo passo desta colheita. Porque toda colheita tem etapas, sim ou não? Primeiro prepara o terreno ou não? Planta em qualquer lugar. Prepara o terreno. Depois faz o quê? Joga. Depois você tem que, colocou a semente, você tem que cuidar da terra. Regar, adubar, não é isso? E quando nasce, germina, você prepara a colheita. Não é assim? São etapas, são passos que são dados. Nós demos durante esta semana o primeiro passo. Agora, na semana que se inicia hoje, virá o segundo passo. Eu quero perguntar à igreja Casa do Pai, você faz parte dessa colheita? Sim, amém. Amém. Deixa eu ver, 2, 3, 4. 4 mãozinhas, eu vi. Vou perguntar de novo. Volta. Faz de conta que não teve esse pedacinho. Já ia falar para rebobinar a fita de novo, já ia me entregar mais uma vez quando eu sou velho. Igreja Casa do Pai, você faz parte dessa colheita, sim ou não? Sim! Quem aqui está pronto para o segundo passo? Glória a Deus. Você crê? Ó, a Bíblia fala aqui no texto que eu li, erguei os olhos, faz assim, ó. Erga os olhos. Não, ergue mais, porque é longo, o campo é grande. Levanta bem a cabeça para você chegar até lá na frente, lá no horizonte. Erga os olhos e veja os campos, pois eles já estão brancos, eles já estão prontos. Só que nós não vamos colher nem cevada, nem trigo, nós não vamos colher outra coisa, senão almas. Agora, você vai colher onde outro plantou antes de você. Esse é o poder da intercessão. Mas é necessário um posicionamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: posicionamento. Você tem que se posicionar. Você tem que assumir responsabilidade. Você tem que entender que Deus colocou nas suas mãos uma parte que é só sua dessa obra. Vem comigo agora para o livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. Só para você entender o cenário, Deus estava bravo com o povo. Deus estava pelas tampas com o povo. E já estava a ponto de destruir o povo. Por causa da idolatria. Por causa de uma imagem de ouro. Aí se levanta um homem chamado Moisés. Versículo 11. Na verdade eu quero começar
começar com vocês esta leitura a partir do versículo 9. Êxodo 32, versículo 9. Repito, eu estou na King James atualizada. E Yahvé disse a Moisés: tenho observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Deus está dizendo isso aqui para Moisés. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. O que Deus está dizendo para Moisés? Sai da frente, que eu vou arrasar esse povo. Sai do caminho, que eu vou passar por cima deles. O que Moisés faz? Deus, não! Isso é um intercessor. Deus ia passar por cima do povo que nem um trator. Deus está dizendo: Moisés, sai do caminho que eu vou arrasá-los, que eu vou consumi-los com a minha ira. Moisés se põe na frente e diz: não, Senhor! Olha o que Moisés fala. Moisés, no entanto, versículo 11, suplicou a Yahvé seu Deus e disse: por que, ó Yahvé, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio de teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando: foi com intenção maligna que ele os fez sair da terra do Egito, para exterminá-los dos montes e bani-los da face da terra. Olha o que ele está dizendo, olha o que Moisés está dizendo, presta atenção. Abranda, pois, o furor da tua santa ira e reconsidera o castigo que pretendias impor ao teu povo. Moisés está dizendo: calma, Senhor, tem misericórdia. Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou esse povo de lá para acabar com eles. Moisés continua dizendo: recorda-te, versículo 13, dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi dá-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. Agora o versículo 14 me chama a atenção. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçara impingir aquele povo. Intercessão tem poder ou não tem poder? Tem poder ou não tem poder? Deus desistiu de castigar o povo porque Moisés clamou. Você crê que Deus vai desistir de pesar a mão sobre este pai porque a igreja, a casa do pai, clamou? Queridos, chega um momento em que o pecado sobe até Deus e Deus se manifesta. Porém, quando a igreja clama, Deus se compadece. Sabe por que nós viemos aqui todos os dias esta semana? Para que Deus se compadecesse deste povo do Anhanguera. E quantos creem que Deus ouviu a nossa oração? Eu creio. 3, 4, só volta de novo, Sérgio, me ajuda, hoje vai ser igual e volta. Tentar outra vez. Quantos creem que Deus ouviu a nossa oração? Amém. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Queridos, no mesmo capítulo 32 de Êxodo, eu não vou ler agora para a gente ganhar tempo, mas você vai lá para o versículo 32 depois. Moisés fala: Deus, risca o meu nome no livro. Olha que audácia de Moisés. Se o Senhor vai destruí-los, não, então risca o meu nome. Ele se coloca na frente. Você consegue imaginar essa cena? Eu estou aqui gesticulando que é para você entender. Moisés fala: não. Ele se coloca na frente. Que audácia, né? Deus pronto para atropelar o povo, ele se põe na frente. Não, Senhor, é o teu povo, é o descendente de Jacó, a quem tu fizeste uma aliança.
quer manter para toda a vida. São teu povo. Isso é intercessão. É você colocar o seu joelho, como nós fizemos aqui todos esses dias, e dizer: Senhor, não, 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 chega! Não pese a mão sobre este bairro. Não destrua esse lugar, Senhor, por causa do pecado. Isso é intercessão. Aleluia. Você dizer: tem misericórdia, Senhor. Eu vou me colocar na brecha. Aleluia. Eu não vou permitir que o inimigo seja a razão da destruição desse lugar. Senhor, aplaca a tua ira. Isso que Moisés fez. Vocês acham que isso funciona nos dias de hoje? Ou Deus é diferente, o jeito está mais moderno? O que você acha? Vamos para outro exemplo. Vem comigo para o livro de Jó. Jó capítulo 42. Aleluia. Sabe, queridos, nessa semana, a principal oração que eu fiz foi que Deus despertasse em nosso coração a paixão pelas almas, o desejo de se importar com elas. Interessante a maneira como Deus se manifesta. E você sabe por que eu tenho muita certeza absoluta que Deus ouviu essa oração? Porque o capeta não ficou nada satisfeito. E eu não vou dar audiência para ele contando as coisas que aconteceram. Ele começou a bater pesado na gente. Para mim foi assim. Apanhei feio esses dias. Isso me dá tranquilidade de saber que nós estamos na direção certa. Aleluia. Pega na saúde, pega nos bens, pega até nos nossos animais. Ele vem com força, né, pastor Carlos? O que isso significa? Que o inimigo não está nem um pouco satisfeito. Primeira noite que nós oramos aqui, Deus já deu uma visão de demônio saracoteando na rua aqui de trás. Vocês acham que o demônio estava em festa ou eles estavam em revolta? Vocês acham que nós incomodamos o inferno ou ele está calminho? Nós incomodamos o inferno. E nós precisamos saber que o inimigo não vai soltar as almas fácil. Não vai ser facinho. Não vai. Mas, para aquele que tem a intercessão, ele tem autoridade. Aleluia, eu creio isso. Nós vamos marchar por este bairro com autoridade. E os demônios terão que recuar. Amém. Vem comigo. Esse texto aqui de Jó também me chama a atenção por alguns aspectos. Jó capítulo 42, versículo 7 e seguintes. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. Presta atenção: o meu servo Jó intercederá por vós, eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Só para você entender um pouquinho, essa parte aqui da história de Jó não é tão conhecida. Normalmente se prega até o versículo 5 do capítulo 42 de Jó. Alguns até sabem de cor. Versículo 2: pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muitos sabem de cor. Versículo 5:
5, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam, mas parece que o capítulo para aí. Isso não é verdade. Porque na continuação, aliás, se você ler os 42 capítulos do livro de Jó, você vai ver que a maior parte do livro são esses 3 cidadãos enchendo a paciência de Jó. Tem lá 2, 3 capítulos em que Deus enaltece a pessoa de Jó e deixa o diabo tripudiar em cima dele. E depois vem o último capítulo, que é o momento da restauração da vida de Jó. Certo? Então parece que o pessoal pula esse pedacinho e já vai logo para o final, versículo 10, que eu vou chegar. Mas peraí, antes de Deus restituir a sorte e mudar o cenário da vida de Jó, teve uma intercessão no meio. Deus não muda a sorte se não houver intercessão. Amém. Parece que o pessoal, quando prega as coisas, por isso que eu sou defensor da frase: não use texto fora de contexto, com pretexto para mudar o texto. Não faça isso. Não pule etapas. Porque para chegar na restituição, passa pela intercessão. Vira para a pessoa que está lá e diz assim: para chegar na restituição, passa pela intercessão. Você quer ser restituído? Pergunta. Quanto você tem intercedido? Aleluia. Se você não tem intercedido, você não vai ser restituído. Sabia? Forte, né? Se você não tem intercedido, você não vai ser restituído. Antes de Deus restituir Jó, Ele manda ele interceder. Você tem intercedido? Se você não tem intercedido, você não vai ser restituído. É interessante, esses 3 cidadãos aqui, esses amigos, eu acho que até amigo poderia ser até uma ironia, né, Sérgio? Amigo da onça esses 3, viu? Misericórdia. Passaram dos 42 capítulos do livro de Jó, eles ficam uns 38 capítulos perturbando a vida de Jó. Amigo, que tem amigo que nem esse, não precisa de ter inimigo, né, gente? Eles atribuem, só para resumir, eles atribuem a Jó a culpa pela desgraça que veio sobre ele. Você pisou na bola, gente. Que negócio é esse? Tanta desgraça na sua vida, você só pode ser por culpa sua. Só que não foi, né? Foi Deus que deu permissão para Satanás fazer tudo aquilo na vida de Jó, não é verdade? Só que tinha esses 3 rapazes aqui, amigos da onça. Deus me livre de ter uns amigos que nem esse ele faz, o Zofar, misericórdia. Mas sempre tem uns amigos assim, né? Neemias tinha lá o Sambalá, o Tobias e o Golsen para perturbar a cabeça. Sempre tem esses. Sempre tem. Só que daí é Deus falar que é para você interceder por eles. A Bíblia fala que eu devo amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Isso é difícil. Mas se não tiver intercessão, não haverá restituição. Deus fala para ele: faz, e para os demais não fazes. Prepare 7 novilhos, 7 carneiros, façam oferta, porque eu vou ouvir a oração de vocês. Eu vou ouvir a oração de quem? E vou deixar de trazer sobre vocês a consequência do seu pecado, porque eu vou ouvir a oração de e não a sua. Não adianta vocês orarem, eu só vou ouvir a oração de Deus. Ouviu a oração daquele na casa do Pai sobre esse pai. Oh, glória. E enquanto nós intercedemos, Deus entra com restituição em nossa vida. Enquanto nós nos colocamos na brecha, você sabia de uma coisa? Eu preciso confessar a vocês. Deus ama quem se coloca na brecha. É tão interessante quando a gente vê Jesus crucificado dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
É tão interessante quando a gente vê Estevão sendo apedrejado e ele dizendo: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus ama quem se coloca na brecha. Você está disposto a se colocar na brecha por este Pai? Por pessoas que você talvez nem conheça, por pessoas que você nunca viu na sua vida. Você está disposto a se colocar na brecha? Deus ama quem se coloca na brecha. Deus disse para esses rapazes: eu vou mudar a situação e não vou retribuir vocês segundo a culpa de vocês, porque eu vou ouvir a oração de Jó. Trazendo isso para nós, Deus vai ouvir a oração da igreja e trazer cura para este bairro. Deus vai ouvir a oração que foi feita neste lugar e mudar a situação dessa vizinhança. Você entendeu o poder da intercessão? Você entendeu o poder daquele que se coloca na brecha? Versículo 9. Então ele faz de Temã e seus amigos Bildade, de Suá e Zofar, de Naamate, fizeram tudo quanto o Eterno lhes havia ordenado. E o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó e sua oração por seus amigos. Olha que interessante. Quem foi perdoado? Foi Jó? Quem foi perdoado? Os amigos. Esses três abençoados aqui: o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Os nomes bonitos para você colocar em filho: Elifaz, Bildade e Zofar. Deus perdoou o pecado de quem? Elifaz, Bildade e Zofar. Mas restituiu a quem? A Jó. Você entendeu? Deus recebeu, ele aceitou o holocausto e a oração. Versículo 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, não foi antes. É tão interessante. Eu já ouvi, sei lá, ao longo da minha vida, talvez uma centena de pregações sobre Jó 42:10. Só que em 99% delas não falaram esse detalhe, que Deus restituiu depois que ele intercedeu e não antes. Aleluia. Talvez você não seja restituído ainda porque você não intercedeu. Para pensar nisso. Ou as suas orações têm sido uma lista de compra de supermercado. Deus, eu preciso disso, daquilo para mim. Não é isso. Deus mudou a história de Jó quando ele clamou pelos seus amigos. Aleluia. E fez o quê? O Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Mas, meus irmãos, não foi antes dele interceder. Isso existe também no tempo mais moderno. John Knox disse: dá uma resposta, senão eu morro. Ele clamou por uma nação, e sabe o que aconteceu? Veio um avivamento naquele lugar. Glória a Deus. Porque um homem clamou. Aleluia. Deus não precisa de muitos, ele precisa de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E se ele procura é porque não são muitos. Só que eu tenho dito: o Senhor, eu quero ser um deles. Faz mais de 30 anos, o pastor Adriano sabe disso, que nós temos clamado por essa cidade. Enquanto conselho de pastores. Não é por nós, mas por essa terra. A verdade é que Deus mudou a história de Praia Grande. Quem conhece Praia Grande há mais de 30 anos sabe que a Praia Grande de hoje não é a terra dos farofeiros de ontem.
E você acha que foi por quê? Por causa do prefeito? Não! Por causa dos vereadores? Não! Por causa do judiciário? Não! Foi porque a igreja orou. Aleluia! Eu tenho mais de 50 anos de Praia Grande. E eu sei que sempre houve neste lugar um povo clamando. Glória! E o resultado está aí. É uma das cidades que mais cresce no país. E que mais prospera. E por causa disso, é que nós continuamos orando. Aleluia! E por causa disso, 4 de outubro nós vamos marcar. Aleluia! Para quê? Para ficar bem na avenida? Não! Quem quer ficar bem na avenida é quem desfilou no carnaval. Nós não. Nós vamos marchar para clamar por esta terra. Aleluia. Só que a gente vai começar com o nosso bairro. O que vocês acham? Glória a Deus. A gente vai esquentando até chegar em outubro e tomar pela cidade. Começamos com Anhanguera. Que tal? A gente já pega logo o diabo velho para começar, né? Capeta encapetado, demônio endemoniado, diabo endiabrado. Sempre assim. Na minha vida sempre foi assim. Aí eu pedi a Deus, Deus, me dá uma direção em que igreja eu vou congregar. Eu me boto naquela que o bairro era do diabo velho. Sempre foi assim. Comigo o capeta sempre é mais encapetado, o diabo é sempre mais endiabrado e o demônio é sempre mais endemoniado. Vocês acham engraçado? O que não é com vocês? Né, meu amigo? Mas eu posso lhes assegurar uma coisa: as maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foram nos momentos de intercessão. Aleluia! Nesse Deus. Se você precisa de restituição, o caminho passa pela intercessão. Aleluia! Ore pelas vidas. Tem alguém te dando dor de cabeça? Ore por ele. Tem alguém te injustiçando? Ore por ele. Glória! Tem alguém te perseguindo? Clame por ele. Aleluia! Você concorda que se ele se converter já resolve o problema? Tem alguém fazendo coisa errada contra você? Clame por essa pessoa. Não vem me dizer que é fácil, eu sei que não é, mas eu quero que ele diz. Hoje, pela fé, eu desafio você a erguer os olhos e ver os campos. Aleluia. Este lugar, a despeito de toda a maldição que foi lançada, desde o nome com o qual o bairro foi batizado, este lugar é terra fértil. Eu creio! A igreja é a única capaz de mudar a história de um lugar. Portanto, você já encontra isso lá na história de Josué. Quando Deus fala para Josué: todo lugar em que você pisar na planta dos teus pés, eu te darei por herança. E Josué ia andar por Canaã, que era uma terra pagã, idólatra e pecaminosa. Mas antes ia: Josué, eu vou te dar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus garantiu a Josué: eu vou te dar essa herança. Não temas, eu vou mudar a história dessa terra chamada Canaã, terra boa, que mana leite e mel. Nós vamos declarar: o Anhanguera é terra boa, que mana leite e mel. Aleluia. Deus! Você acredita? Eu Eu creio. creio! Você quer fazer parte disso? Amém. Você quer assistir? Porque tem uns que querem participar, tem outros que querem assistir. Tem dois grupos de pessoas: tem os que vão e os que ficam olhando. Os que ficam olhando comem pipoca. Os que vão, que foi, diabo agora? Aqui não tem isso não. Não? Pela fé. É um homem de fé. Glória a Deus. Tem aqueles que ficam e comem pipoca. Mas tem os que vão e comem leite e mel. Amém. Nada contra pipoca, mas você prefere pipoca ou leite e mel? Prefere pipoca, Kézia?
Na terra boa que manda leite e mel, leite é alimento, mel é doçura. E pode você comer muito, até faz ferida na boca, que é salgado, machuca. E ainda entra piliar no meio dos dentes, quebra os dentes. Aí você vê um monte de gente banguela, só sabe comer pipoca. Verdade. E Deus está dizendo, eu tenho terra boa que manda leite e mel. E eu prefiro a terra prometida do que ficar do lado de cá, do Jordão, comendo pipoca. Eu prefiro a terra prometida. Tem promessa de Deus nesse lugar. Neste bairro é a nossa terra prometida. Porque foi aqui que Deus plantou essa igreja. Não foi em outro lugar. E quando a igreja pensou, cogitou, considerou, conjecturou e para outro bairro, Deus falou, não. É aqui. A tua terra boa, que mana leite e mel, é aqui. Aí vem os espias e dizem, mas tem gigante aqui. Mas aqui tem cidades fortificadas, o capeta aqui é desse tamanho, senão ele é encapetado. O demônio aqui, senão ele é feio, ele é endemoniado. Aqui é a tua terra boa. Aleluia. Que mana leite e mel. A Anguera é a nossa terra boa. Que mana leite e mel. Foi aqui que o Senhor nos plantou. E é aqui que nós vamos frutificar. Aprendi com o pastor Adriano. Já vou terminar. Funcionou, primeira vez, legal. Façamos como o Caleb, que disse: eia, avante, possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança. Essa semana é semana de olhar para o seu irmão e encorajá-lo, dizendo: eia, avante, possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança. Porque sempre vai ter aqueles que vão olhar o gigante, que vão olhar a cidade fortificada, perto dele nós somos como gafanhotos. Só que tem um detalhe: os espias medrosos não entraram na terra. Josué e Caleb, os únicos espias corajosos, com fé, tomaram posse. Caleb, aos 85 anos, tinha o vigor de um jovem, a mesma vitalidade. Se tem alguém aqui cansado, já vai ser renovado já. Porque Caleb, aos 85 anos, quando ele toma posse, ele perde logo a porção da herança onde tinha gente mais difícil. Caleb era um cara encardido, né? Se você estudar a história de Caleb, você vê como aquele cara era diferenciado. Ele pediu por herança justo a terra onde tinha mais dificuldade para entrar. Mas ele disse: eu vou possuir, porque eu tenho o mesmo vigor de quando Moisés falou comigo antes do Jordão. Isso é promessa de Deus. E eu preciso revelar a você que promessa não envelhece. Promessa não tem prazo de validade. Talvez alguns aqui pensem: 14 anos se passaram. 14 anos, vamos completar mês? 13? 13, ok. Já passou o tempo. Espera aí. Na promessa que Deus te fez, tinha prazo de validade? Tinha, pastor? A promessa envelheceu? Não. A gente um pouco, né? A gente vai ficar de cabelo branco ou sem eles em alguns casos. Essa promessa não envelhece. Caleb, é claro, aos 85 anos tinha envelhecido, mas ele estava de olho na promessa. E a promessa para ele não tinha envelhecido. Ele estava de olho na sua promessa. Você está de olho na sua promessa? Não? Pode ficar para outro? Você passa? Volta. Última vez da volta hoje. Vou perguntar de novo. Você está de olho na sua promessa? Amém.
Hoje a igreja está toda funcionando no segundo tempo, né? Na primeira não está indo de primeira, né? Está meio no tranco ainda, vamos ver se pega. Vai dar um tranco para pegar. Se você está de olho na sua promessa, agarre-a. Glória. E a ferramenta necessária para se agarrar a uma promessa é a fé. Aleluia. Você tem fé? Amém. Todas as coisas são possíveis àquele que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diz a palavra que o meu justo viverá pela fé. Se você tem fé, a palavra de Deus diz que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se você entendeu que essa palavra é para você e você se dispõe, semana passada, várias pessoas vieram aqui à frente e assumiram um compromisso. Sim ou não? Sim. O que isso significa? Significa que aceitaram o desafio. Só que o desafio acabou? Não. Acabou de começar. Não é isso? Acabou de... Essa primeira semana, os primeiros 7 dias, o bispo Pedro explicou isso direitinho. Era só para preparar a terra. Era só para deixar o caminho no jeito. Porque o desafio acabou de começar. E você vai esmorecer ou você vai continuar? Essa semana é a hora de pôr em prática. Essa semana é a hora de se posicionar na prática. É a hora de ser igreja. A igreja vem do grego eclésia. A eclésia significa chamados para fora. Para dentro é fácil, não é? Nosso chamado não é para dentro, ou é? Não é, né? É para fora. E essa semana nós vamos para fora. Em nome de Jesus. E eu quero dizer a você o seguinte: se você tem áreas na sua vida em que você precisa de restituição, o caminho começa com a intercessão. O tema dessa ministração é: o caminho da restituição passa pela restituição. O caminho da restituição passa pela intercessão. O caminho da restituição passa pela intercessão. E agora é a hora da gente continuar intercedendo, mas intercedendo no campo. Por isso eu falei: erga os olhos e veja os campos. Vamos nos levantar. Eu quero convidar o grupo de louvor. Eu vou pedir para o pastor Adriano e a pastora Carol assumam aqui para frente como os líderes desta obra, que vão conduzir essa etapa, que vão dar as orientações, que vão convocar a igreja. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu sei que muitos aqui precisam de restituição na sua vida, mas ainda não a viveram e não a receberam, porque primeiro terão de viver a intercessão. Eu quero convidar você a abrir os olhos da fé, erguê-los e contemplar os campos que estão brancos para a colheita. Pastores, por favor.